Na aula de hoje nós vamos estudar os números complexos. Hoje vamos começar com um pequeno desafio. Encontre um retângulo com área igual a 40 e perímetro igual a 24. Será que você consegue? Então temos aí o retângulo nas dimensões x e y, a sua área x vezes y tem que ser igual a 40 e o perímetro, que é a soma dos lados, seria 2x mais 2y igual a 24. Aqui você pode dividir tudo por 2, fica x mais y igual a 12, joga o x para lá, o y igual a 12 menos x. Pega esse valor de y, substitui nessa equação e depois você faz o chuveirinho aqui. X vezes 12 dá 12x, x vezes menos x dá menos x ao quadrado igual a 40. Jogamos tudo para lá. O menos x2 vai para lá, fica mais x2, o mais 12x vai para lá, fica menos 12x, e o 40, que já estava de lá, continua da mesma forma. Calculamos o delta, b2 menos 4ac. O b aqui é menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 40. Menos 12 ao quadrado, 144, e aqui 4 vezes 40 menos 160. Encontramos um delta negativo. E na fórmula de Bhaskara você precisa da raiz quadrada do delta, que é a raiz de menos 16. Então aqui apareceu um delta negativo e nós precisamos tirar a raiz quadrada de um número negativo. E aí, como faz? Na raiz de menos 16, nós colocamos a raiz de 16 vezes a raiz quadrada de menos 1. E nós sabemos que não existe no conjunto dos números reais a raiz quadrada de número negativo. Afinal de contas, então, existe esse retângulo ou não? A resposta é não. Não existe dimensões reais que satisfaçam a essas condições. Área igual a 40 e perímetro igual a 24. Bom, então criou-se mais um conjunto, além do conjunto dos números reais, os números complexos, que é um conjunto mais amplo, e a essa expressão raiz quadrada de menos 1 chamou-se de unidade imaginária, e é o que nós vamos estudar nesta unidade. Bom, então a unidade imaginária é representada pela letra I e é a raiz quadrada de menos 1. Daqui você tira que i ao quadrado é igual a menos 1. Pela primeira vez estamos vendo algo elevado ao quadrado dando um resultado negativo. Tinha mesmo que ser alguma coisa imaginária. Então, dessa definição nós podemos calcular as potências de i. O i elevado a zero é igual a 1, porque tudo elevado a zero é 1, né? O i elevado a 1 é igual a ele próprio. Tudo elevado a 1 é igual à própria expressão. O i elevado a 2 é igual a menos 1. O i elevado à terceira, você pode fazer i ao quadrado vezes i. O i ao quadrado é menos 1 vezes i. Vai dar menos i. O i elevado à quarta, podemos fazer i elevado ao quadrado elevado ao quadrado. O i elevado ao quadrado é menos 1 e menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1. Bom, o i elevado à quinta, você pode fazer i elevado a 4 vezes i. I elevado a 4 está aqui, ó, é 1. 1 vezes i, dá i. O i elevado à sexta, você pode fazer i elevado à quinta vezes i. I elevado à quinta é i vezes i, dá i ao quadrado, que é menos 1. O i elevado a 7, você pode fazer i elevado a sexta vezes i. O i elevado a sexta é menos 1 vezes i, vai dar menos i. Bom, o que a gente pode observar? Que essa coluna aqui é exatamente igual a essa. Então, é uma propriedade, né, que acontece aqui, é que essas potências de i, elas começam a se repetir de 4 em 4. Se você for calcular aqui o i elevado a 8, vai dar 1.
o i elevado a 9 vai dar i, o i elevado a 10 vai dar menos 1, o i elevado a 11 vai dar menos i, e assim por diante. Então, generalizando, o i elevado a n é igual a i elevado a r, em que esse r é o resto da divisão do número n por 4. Então, o i elevado a 25, quando você faz 25 dividido por 4, dá 6 e sobra 1. Então, o i elevado a 25 é o mesmo que o i elevado a 1, que é igual a i. O i elevado a 42, vamos pegar o 42 e vamos dividir por 4. Aqui dá 1, sobra nada, 2 dividido por 4 dá 0, sobra 2. Então, o i elevado a 42 é o mesmo que i elevado a 2, que é igual a menos 1. Assim, nós podemos calcular o i elevado a qualquer expoente n. Todo número complexo ele é formado por uma parte real e uma parte imaginária. Essa parte real nós estamos chamando aqui de x e a parte imaginária de yi. Por exemplo, 2 mais 3i é um número complexo em que a parte real dele, que nós estamos chamando de x, é 2 e o y é 3. O y é o coeficiente da parte imaginária. Outro exemplo, menos 5 menos a raiz de 3i. É um número complexo em que a parte real é menos 5 e o coeficiente da parte imaginária menos a raiz de 3. Se você tiver um y igual a 0, então o número vai ser chamado de um número real puro. Por exemplo, z igual a 5. A parte imaginária dele é 0. Então, ele é chamado de número real puro. E se o x for igual a 0, ele é chamado de número imaginário puro. Por exemplo, z igual a 10i. Ele não tem parte real, só tem parte imaginária. Como fazemos a representação gráfica de um número complexo z, x mais y? A esse número complexo, nós associamos um ponto P, x, y, e representamos aqui no gráfico. No eixo das abscissas, que passa a ser chamado de eixo real, nós marcamos o valor de x, e no eixo das ordenadas, que passa a ser chamado de eixo imaginário, o valor de y. E a esse ponto, ligando na origem, nós associamos esse vetor, que tem aqui um módulo que nós chamamos de ρ, e forma aqui um ângulo θ, que é chamado de argumento do número complexo. E o módulo você calcula por Pitágoras, né? É você fazer Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui. Então é raiz quadrada de um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Exemplo, dado o número complexo z igual a 1 mais a raiz de 3i, nós vamos associar esse ponto 1 raiz de 3, marcamos 1 aqui no eixo das abscissas, eixo real, e raiz de 3 no eixo das ordenadas, eixo imaginário. Pegamos esse ponto, que vamos chamar de P, e ligamos lá na origem, e teremos aqui o módulo do número complexo, que é calculado por Pitágoras. Então seria 1 ao quadrado mais a raiz de 3 ao quadrado, raiz de tudo isso, né? Raiz de 3 ao quadrado dá 3, mais 1 dá 4, e a raiz de 4 é igual a 2. E esse ângulo aqui você pode calcular, por exemplo, calculando a sua tangente, né? Que é o cateto oposto a ele, raiz de 3, pelo cateto adjacente. Então é a tangente menos 1, ou seja, é o arco cuja tangente vale raiz de 3 sobre 1. Raiz de 3 sobre 1 dá raiz de 3, e o arco cuja tangente é raiz de 3 é o arco de 60 graus. Nem precisaria disso, porque aqui você pode aplicar o triângulo celebridade, que já falamos tantas vezes aí no nosso curso, né? E aqui em números complexos nós vamos trabalhar muito com o triângulo celebridade e com o triângulo safadão, que é o triângulo retângulo isósceles. O celebridade é o 30, 60, 90. A adição, subtração e multiplicação de números complexos não tem nenhum segredo. Nós vamos operar como se fosse polinômios. Vamos ver alguns exemplos. Aqui, olha, 5 mais 2i mais 8 menos 3i.
Então eu vou operar os termos semelhantes. Então eu vou fazer 5 mais 8, que dá 13, e agora 2i menos 3i, vai dar menos 1i, ok? Exemplo número 2, agora é uma subtração, se você quiser pode até eliminar esse parênteses primeiro, tá? Mas vamos fazer direto, né? É simples. Olha, menos 1 menos 3 vai dar menos 4. Aqui, mais 4i, olha, menos vezes menos, né? Dá mais. 4i mais 2i, dão 6i. Então, observe que é como operar com polinômios, né? Exemplo número 3, uma multiplicação. Então, primeiro nós vamos fazer o chuveirinho. Então, 3 vezes 4 dá 12. Depois, 3 vezes i dá 3i. Menos 2i vezes 4 dá menos 8i. E menos 2i vezes i. Menos vezes mais dá menos. Vai dar 2i ao quadrado. Agora, nós sabemos que i ao quadrado é menos 1. Vezes menos 2 dá mais 2. Com 12 vai dar 14. E aqui 3i menos 8i vão dar menos 5i. Exemplo número 4. Aqui é quadrado de uma soma, né? Produto notável. Então você faz o quadrado do primeiro, que é 9, depois 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quando você multiplica o primeiro pelo segundo, vai dar mais vezes mais, que é mais. Então agora você faz 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3, 6 vezes 2i, vai dar 12i. Mais o quadrado do segundo, mais 4i ao quadrado. Nós sabemos que i ao quadrado é menos 1, vezes 4 dá menos 4, e 9 menos 4 dá 5. 5 mais 12i. Agora vamos ver a divisão. A divisão de números complexos é feita como racionalização de denominador. Vamos ver. Você vai multiplicar o de cima e o de baixo pelo conjugado do denominador. O que é conjugado de um número complexo? É só você trocar o sinal desse termo aqui, a parte imaginária, né? Então nós vamos multiplicar em cima e embaixo por 1 mais 2i. Assim, olha, 5 mais 10i sobre 1 menos 2i. Agora vamos multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. 1 mais 2i. 1 mais 2i. Aqui embaixo também da mesma forma, 1 mais 2i. Agora ali fazemos o chuveirinho. Aqui embaixo vamos ter o produto de uma diferença por uma soma. É um produto notável. Então nós vamos ter o seguinte. Aqui fazemos o chuveirinho. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2i dá 10i. Depois 10i vezes 1 dá 10i. E 10i vezes 2i vai dar 20i ao quadrado. E aqui é o produto de uma diferença por uma soma. Você faz o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, 1 ao quadrado dá 1 e 2i ao quadrado dá 4i ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Sabemos que i ao quadrado é menos 1, vezes 20 vai dar menos 20, 5 menos 20 dá menos 15. 10i mais 10i dão 20i, o i ao quadrado é menos 1 vezes menos 4 dá mais 4, 1 mais 4 dá 5. Esse 5 está dividindo esse termo e aquele de lá. Menos 15 dividido por 5 dá menos 3 e 20i dividido por 5 dá mais 4i. Essa é a resposta. Chegamos ao final da primeira parte de números complexos. Continue acompanhando a segunda parte na próxima aula. Até lá e um grande abraço.